Nessa parte, vamos considerar a medula da córtex da adrenal. Lembrando que existem dois compartimentos completamente distintos, de origem embrionária distinta, a parte central, chamada então de parte medular, e uma parte externa, chamada de parte cortical, e vimos formado por três camadas: camada glomerulosa, camada fasciculada e camada reticulada. Vamos então nos ater nesse momento a essa medula da adrenal. A medula da adrenal, ou seja, a camada medular, ela representa cerca de 10 a 20 centímetros das glândulas em se tratando dos cães e é responsável pela secreção dos hormônios catecolaminas, entre eles adrenalina e noradrenalina, diretamente na corrente sanguínea, quando o animal é submetido a um estresse fisiológico, tendo assim as reações do tipo luta e fuga. O termo luta e fuga, ele é um facilitador do entendimento da adrenalina no organismo do animal, mas não significa dizer que o sistema nervoso simpático atuará somente nos momentos aonde for requerer a luta e a fuga do animal. A qualquer momento há pequenos estresses fisiológicos e esses estresses fisiológicos vão culminar com a liberação de adrenalina. Momentos em que há necessidade de aumentar, por exemplo, a termogênese, com a liberação então dessa adrenalina que tem ação lipolítica no organismo. Então, em vários momentos durante o dia, nas situações em que ocorrer esse pequeno estresse, haverá liberações de pequenas quantidades de adrenalina. No momento em que o animal se sentir ameaçado, aí sim ele terá, né, plenamente o que a gente chama de reação do tipo luta e fuga, aonde todo o organismo do animal está preparado para ter mais vigor, mais potência para reagir frente a uma ameaça, a um inimigo, ou reagir ou fugir. A medula da adrenal, vimos na parte anterior, ela sintetiza e armazena grânulos secretórios de catecolaminas, entre elas adrenalina e noradrenalina. Essas substâncias são liberadas, então, por essas células cromoafins, que são, na verdade, células nervosas e que poderia, naturalmente, ser chamado de fibra pós-ganglionar simpática, que libera o conteúdo, adrenalina e noradrenalina, direto dentro da corrente circulatória. Dispõe de uma riqueza de organelas e que serão importantes para que transforme o aminoácido fenilalanina em tirosina, logo em seguida em dopa e depois em dopamina por reações enzimáticas e chegando a uma fase de noradrenalina e finalmente adrenalina. Adrenalina é o subproduto final, então, da síntese, que começa com a fenilalanina. A transformação de noradrenalina em adrenalina é responsabilidade da enzima feniletanolamina N-metiltransferase. Há situações onde essa enzima, por defeito genético, ela não é produzida e esse animal não terá uma grande quantidade de adrenalina, somente noradrenalina. A adrenalina e a noradrenalina, quando liberados, quando ocorre a despolarização, então, da célula cromafim, elas são liberadas simultaneamente. A adrenalina é o principal produto de secreção da medula adrenal, lá dos cães, dos camundongos, dos coelhos e inclusive os seres humanos. Já no caso dos gatos, golfinhos e baleias, o principal produto liberado pela medula adrenal é a noradrenalina. A taxa de secreção ela pode alterar em frente a diferentes condições fisiológicas ou patológicas, como dissemos anteriormente. As secreções da medula adrenal, principalmente a adrenalina, induzem a respostas típicas do sistema nervoso simpático. Então, alguns exemplos, uma vez que esse tema é abordado quando se estuda o sistema nervoso autônomo, aqui fazemos então só uma recordação do tema, já que estamos falando em adrenais e ele dispõe de uma parte medular e uma parte cortical. Aumenta a frequência, então é função da adrenalina aumentar a frequência dos batimentos cardíacos, ao mesmo tempo em que aumenta a força de contração do coração, o que significa um aumento, né, da ação cronotrópica e um aumento na ação inotrópica do coração, onde aumenta a força. Além disso,
outras situações ocorrem no organismo, todos no sentido de preparar o animal para luta ou fuga ou para responder necessidades emergenciais e momentâneas que acontecem no dia a dia da vida dos animais, como, por exemplo, um aumento da glicogenólise ocorrendo no fígado e nos músculos, o que se chama então de efeito diabetogênico. Também a liberação de ácidos graxos livres no tecido adiposo, o que chamamos então de lipólise, e liberação de ácidos graxos que vão poder, dependendo da rota a ser seguido, inclusive fazer parte da gliconeogênese, transformá-los em substância glicídica. A medula da adrenal é um componente extremamente importante para a vida do animal, mas não é essencial à vida, desde que as emergências forem mínimas. Se não houver função da adrenal, mas se as emergências forem mínimas, o animal sobrevive com facilidade. No entanto, sem a córtex da adrenal, a literatura é taxativa em informar que os animais não conseguem sobreviver.